Seção 3. Bloqueio do sono. Destravando bloqueios com a Cris do Clube Diário da Mente Feminina. Meu corpo descansa, mas minha mente não deixa. Seja bem-vinda. Eu imaginei você ouvindo isso de noite. Talvez na cama, com o fone já no ouvido, o quarto escuro. Talvez seja tarde, e você deveria estar dormindo, mas algo em você ainda não conseguiu desligar. Se for assim, você está exatamente onde precisa estar. Hoje eu quero falar sobre o sono, não sobre técnicas de higiene do sono, não sobre melatonina, não sobre rotina de 10 passos antes de dormir. Eu quero falar sobre o que está por trás da insônia, o que a mente está tentando resolver quando ela se recusa a descansar. Mas antes, o nosso ritual. Deita, se puder, ou senta com a coluna apoiada. Deixe o corpo encontrar uma posição confortável. Fecha os olhos. Respira fundo pelo nariz, segura por 1 segundo e solta devagar pela boca. Mais uma vez. Inspira, segura e solta. Bem, você está aqui. Eu estou aqui. Vamos começar. Você já viveu isso? Você está cansada. Fisicamente cansada, de verdade. O corpo pedindo cama desde as 8 da noite. Você deita, fecha os olhos e então a mente acorda. Os pensamentos começam a chegar. O que você não fez hoje? O que você precisa fazer amanhã? Aquela conversa que não saiu do jeito certo. Aquela decisão que ainda está em aberto. Aquela preocupação que não tem solução ainda, mas que a mente insiste em revisitar às 2 da manhã. E você fica ali, olhando para o teto, com o corpo exausto e a mente em velocidade máxima. Esse é o bloqueio do sono. E ele não é um problema de sono. Ele é um termômetro emocional. Ele está te dizendo alguma coisa sobre o que você está carregando, sobre o que você não processou, sobre o que está esperando ser olhado. O problema é que às 2 da manhã não é a hora certa de resolver nada. E o cérebro não sabe disso. Hoje eu quero te apresentar a Mariana. Mariana tem 35 anos. Mora em Dublin há 3 anos. Veio sozinha, sem marido, sem família, sem a rede de segurança que a gente leva uma vida inteira construindo no Brasil. Veio por uma oportunidade de trabalho e ficou porque a vida foi acontecendo. Ela tem uma rotina organizada, trabalha bem, tem amigas, vai à academia. Do lado de fora parece equilibrada, mas toda noite, por volta das 3 da manhã, ela acorda. Não com pesadelo, não com barulho. Ela simplesmente abre os olhos, coração acelerado, mente já funcionando, e não volta a dormir por horas. Quando chegou no meu consultório, ela disse: Cris, eu durmo bem no começo da noite, mas lá pelas 3 eu acordo e aí acabou. Minha cabeça vai direto para tudo que pode dar errado. O visto que vai vencer ano que vem. A mãe que está envelhecendo no Brasil e eu aqui. O emprego que está bom, mas que pode mudar. É como se o meu cérebro esperasse eu baixar a guarda para jogar tudo isso em cima de mim. Perguntei para Mariana: de dia, quando você pensa nessas coisas, o que você faz? Ela respondeu sem hesitar: eu empurro. Eu foco no que está na minha frente. Eu não tenho tempo de ficar ruminando. Perguntei: e onde você acha que esses pensamentos vão quando você os empurra? Silêncio. E então ela entendeu. Que a Mariana estava descrevendo tem um nome que eu gosto muito: o cérebro sentinela. Quando a vida fica imprevisível e poucas coisas são tão imprevisórias quanto recomeçar num país novo, o cérebro entra em modo de alerta. Ele começa a monitorar ameaças constantemente.
a fazer análise de risco o tempo todo, a checar e rechecar se está tudo seguro. Durante o dia, esse cérebro sentinela fica ocupado. Tem trabalho, tem tarefas, tem conversas, tem tela para olhar. Ele não para, mas ele divide a atenção. À noite, quando tudo fica quieto e o estímulo externo desaparece, ele assume o controle. E começa o trabalho dele. Varrer tudo o que está pendente, tudo que pode dar errado, tudo que precisa de atenção. Não porque ele quer te prejudicar, mas porque foi programado para te proteger. E ele não sabe que você precisa dormir para isso. Disse para Mariana: seu cérebro não está te sabotando. Ele está tentando te cuidar do jeito que aprendeu numa fase muito mais instável da sua vida. Ela ficou em silêncio. E então? Mas eu não quero mais que ele faça isso. Eu preciso dormir. Eu entendo. E é exatamente por isso que a gente precisa negociar com ele, não combater. Perguntei para a Mariana: quando você acorda às 3 da manhã e os pensamentos chegam, você tenta parar de pensar? Sim. Fico repetindo na minha cabeça: para, para, para. Mas não adianta. Expliquei. Suprimir um pensamento ativo o circuito de atenção. Quanto mais você diz para não pensar em algo, mais o cérebro direciona recursos para aquilo. É como tentar não pensar no elefante rosa. Agora você só consegue pensar no elefante rosa. A saída não é suprimir, é redirecionar. Mas antes de chegar na técnica, eu queria entender mais sobre o que estava por trás das 3 da manhã da Mariana. Perguntei: das coisas que chegam na sua cabeça à noite, qual é a que mais aparece? Ela pensou: a minha mãe. Ela está ficando mais velha e eu estou aqui. Eu fico pensando: e se acontecer alguma coisa e eu não conseguir chegar a tempo? Perguntei: você já conversou com sua mãe sobre isso? Não. Ela não sabe que eu fico assim. Eu não quero preocupar ela. E ali estava o nó. A Mariana estava carregando sozinha um peso que ela não tinha com quem dividir. De dia, ela engolia. De noite, o peso subia. Isso é muito comum entre mulheres que emigram sozinhas. A independência que as trouxe até aqui, a força, a capacidade de se virar, o não querer dar trabalho, se torna, com o tempo, um isolamento emocional silencioso. Você cuida de tudo, resolve tudo, não pede ajuda, não preocupa ninguém. E de noite, quando o silêncio chega, tudo que você não disse, não sentiu, não processou, aparece. Eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito antes. Dormir não é preguiça. Dormir não é perda de tempo. Dormir é um ato de amor próprio. É um momento em que você diz para o seu corpo e para a sua mente: vocês trabalharam o suficiente hoje. Podem descansar. Eu estou segura. Mas para dizer isso de verdade, a mente precisa acreditar que está segura. E quando há pendências emocionais não resolvidas, preocupações que você engoliu, conversas que você evitou, sentimentos que você guardou para depois, ela não consegue baixar a guarda. O sono de qualidade não começa quando você deita. Ele começa durante o dia, nas pequenas decisões de não acumular o que pode ser sentido agora. Compartilhei isso com a Mariana, e ela me fez uma pergunta que eu adoro. Mas como eu faço para sentir as coisas durante o dia se eu tenho trabalho, tenho compromisso, tenho vida? Respondi: você não precisa de 1 hora de terapia toda vez. Às vezes basta 2 minutos. 2 minutos para perguntar para si mesma: o que eu estou carregando agora que não é meu? O que eu posso soltar? 2 minutos de honestidade interna valem mais do que horas de análise às 3 da manhã. Numa sessão posterior,
A Mariana chegou diferente. Ela tinha ligado para a mãe. Não para contar tudo, mas para ouvir a voz dela. Para dizer que sentia falta. Para ser filha por alguns minutos, sem ter que ser forte. E ela me disse: Cris, naquela noite eu dormi até às 6 da manhã. Não acordei às 3. Eu não sabia que uma ligação de 20 minutos podia fazer isso. Não foi a ligação que curou a insônia. Foi o que a ligação representou. Ela tinha permitido que alguém a visse. Ela tinha soltado um pouco do peso que estava carregando sozinha. O sono voltou porque havia espaço para ele. E eu quero te perguntar agora: o que você está carregando sozinha que poderia ser dividido? Não precisa ser com todo mundo. Não precisa ser em público. Pode ser com uma pessoa. Pode ser num diário. Pode ser numa sessão de terapia. Mas precisa sair de dentro de você antes das 3 da manhã. Agora eu quero te oferecer algo diferente. Se você estiver ouvindo isso na cama, ou num lugar onde possa relaxar de verdade, fica comigo por mais alguns minutos. Feche os olhos. Sente o peso do seu corpo apoiado. A cama, o sofá, a cadeira, o que estiver te sustentando agora. Deixe esse apoio ser real. Você não precisa se segurar. Pode soltar. Respira fundo. Deixa o ar chegar até a barriga e sai devagar. Agora eu quero que você imagine que cada pensamento que chegar é uma folha flutuando num rio. Você não precisa agarrar nenhuma delas. Você não precisa resolver nada agora. Só observa a folha aparecer e deixa ela seguir. O visto, a mãe, o trabalho, a decisão, a preocupação sem nome. Cada uma é uma folha. Você as vê. Você reconhece que estão lá. E você deixa o rio levar. Você fez o suficiente hoje. Você carregou o suficiente hoje. Agora é hora de descansar. O amanhã vai ter suas próprias respostas. Mas o amanhã não começa agora. Agora é noite. E a noite é sua. Vai com calma. Dorme bem. Existes, obrigada por ter ficado comigo hoje. No próximo mês, e esse será o nosso último encontro desse ciclo, a gente vai falar sobre o bloqueio de desejos. Sobre o que acontece quando a gente esquece o que quer. Quando a vida ficou tão ocupada, tão pesada, tão cheia de responsabilidade, que os sonhos foram silenciando. Se isso ressoa em você, nos encontramos aqui na terceira quinta-feira de dezembro. Dorme bem, querida. Você merece descanso de verdade.